Ok. Bom, pessoal, então, na aula passada, a gente viu a primeira parte dos amplificadores de estágio único, né? Bipolar. A gente fala estágio único, pessoal, porque é só um estágio de amplificador, né? Só tem um amplificador no caminho. Os amplificadores, operacionais, por exemplo, eles são construídos por vários estágios amplificadores. Então, a saída de um amplificador entra no amplificador seguinte. Tem um motivo para isso, né? Cada amplificador ele vai ter uma característica diferente. Então, hoje a gente vai ver mais dois amplificadores, e aí a gente acaba essa parte de amplificadores a estágio único bipolar. Tá? É isso. Então, hoje o que a gente vai ver aí são dois amplificadores. Um deles é o amplificador base comum, que até não tem tanta aplicabilidade assim, mas a gente acaba estudando o amplificador base comum. E o outro amplificador é um amplificador importante. É o amplificador coletor comum, que também é chamado de seguidor de emissor. A gente vai ver o porquê desse nome. Tá? Seguidor de emissor. Tá? Coisa importante, viu, pessoal, aprender a respeito dos amplificadores. Como analisá-los. É muito importante aprender como analisá-los. Trocando em miúdos aí, pessoal. Fazendo aí um overview, pessoal, como é que a gente analisa o circuito de um amplificador? Muito bem, Vitor. Isso mesmo. Então, você quebra a análise em duas etapas, etapa CC e etapa CA. O que é que interessa calcular na etapa CC? Corrente de coletor e, rigorosamente falando, outra coisa também. A gente precisa ver se o transistor está operando na região ativa. Né? Se ele não estiver na região ativa, o amplificador não funciona. Simples assim. Né? E na etapa CA? E na etapa CA, pessoal? Ganho e impedâncias de entrada e de saída. Perfeito. É isso aí mesmo. Né? Então, é isso aí que a gente precisa saber sobre os amplificadores. Né? Então, vamos lá para o amplificador base comum, pessoal. Então, o circuito do amplificador base comum ele é bem menos assustador que o do emissor comum. Né? Não lembro quem de vocês aí comentou que ficou assustado quando viu o circuito do amplificador emissor comum. O amplificador base comum está aí, e o nome base comum já fica até claro, bem claro, quando a gente vê o circuito imediatamente. Né? Por que o nome base comum? Por que o nome base comum? Porque a base é que está ligada na... Isso, a base está ligada no nó de referência. Exatamente, pessoal. É por isso que esse circuito recebe o nome de amplificador base comum. Tá? No amplificador emissor comum, o emissor não fica ligado na referência e a gente dá o nome de emissor comum. Mas ele fica ligado na referência, na análise CA. Tá? Na análise CA. Tá? Por isso que ele tem aquele nome. Tá? Então, beleza. Pessoal, então, como é que a gente analisa esse circuito? Etapa CC e etapa CA. O que a gente faz para obter a análise CC desse circuito aqui, pessoal? Sim, Abraão, eu vou tirar dúvida na semana que vem. Só quarta e sexta, tá? Quarta e sexta. Tá? Da meio-dia e 15 até 1h15. Tá? Tá bom, o que tem que fazer mesmo, pessoal, para fazer a análise CC? De novo aí, pessoal. Ninguém escreveu aí a resposta dessa pergunta? Isso, não. Análise CC, desacopla os capacitores. Muito bem. Então, a gente vê que a impedância, na verdade, a reatância desse capacitor aqui, quando a gente está numa frequência nula, a impedância dele é muito alta. Então,
esse lado aqui do circuito é como se não estivesse conectado. E esse lado aqui do circuito também é como se não estivesse conectado, está fora. Então, sobra só esse miolo aqui, ó. Sobra só esse miolo. Tá? E interessa calcular a corrente de coletor. Quanto que vale a corrente de coletor, hein, pessoal? Como é que a gente obtém a corrente de coletor? E o coletor emissor, não. A gente vai na malha base emissor, né, pessoal? Malha base emissor. Qual é a equação da malha base emissor? Peraí. Algumas respostas. Ó, maneira mais fácil da gente entender, né? Aqui eu estou em 0 volt. Aqui eu caí VBE. Então, menos VBE, menos REIE é igual a VE. Né? É a maneira que eu gosto de enxergar. Né? Que foi o que todo mundo acabou respondendo, né? O Ernesto escreveu ICRE, por aproximação tá certo, viu, Ernesto? Mas rigorosamente falando aqui é REIE. Tá? Né? Opa, eu não coloquei aqui a análise CC. Ixi, vou ter que colocar aqui no quadro branco. Então, vamos lá, pessoal. Quadro branco, vai. Vou criar aqui um quadro branco, não vai ter jeito. Olha o link aqui do quadro branco, pessoal. Funcionou aí? Beleza? Então, vamos lá. Base comum. Né? Então, a gente tem um circuito equivalente CC assim, né? Opa! Fiquei louco. Não, aqui não é assim, não. Aqui é assim. Então, aqui VCC, RC, RE e VE, né? Então, base comum aqui vai ser análise CC. Opa. Análise CC. Tá? Então, a gente vê aqui, né? Então, menos VBE, menos RE e E, igual a VEE. Né? Aí, a corrente IE é a corrente de coletor, né? Bom, qual a relação que existe entre a corrente de coletor e a corrente de emissor?
Bet, o quê? Beta IB igual a IC, né? Beta IB igual a IC. Tá bom. Então, isso aqui a gente pode escrever assim, ó. Menos VBE menos beta sobre beta mais 1, RE, e C. Esse é um E, tá? RE. RE igual a VEE, tá? Igual a VEE. Tá? Agora, é claro que este cara aqui, ó, é quase 1, né? Um pouquinho menos do que 1, então muitas vezes não vale nem a pena ficar entrando nesses preciosismos aí, né? Beta sobre beta mais 1 é quase 1, então a gente chega à conclusão que a corrente de coletor é o quê? É VEE menos, mais, na verdade, VBE sobre RE. Né? Um detalhe. Menos isso aí, né? Pessoal, todos entenderam esse cálculo aí? Ótimo. Bom, né? Então, o que tem que acontecer aqui? Pessoal, o que a gente chega à conclusão aqui nesse... Só de bater o olho nessa corrente IC do jeito que ela foi calculada aí, hein? Não depende do beta, né? A dependência do beta é nenhuma, praticamente, né? Mas o que eu ia falar é outra coisa, né? Tem alguma coisa esquisita no cálculo dessa corrente aí? Vocês estão vendo? Deu negativo, né, Ernesto? Então, alguém pode pensar, ué, mas então essa corrente ela sobe ali no coletor? Não pode, né, pessoal? Vocês concordam comigo que essa corrente não pode subir no coletor? Por que não pode subir no coletor? Não vai bloquear, não é por causa disso. Temos que pensar em termos de camadas, pessoal. A gente tem que pensar em termos de camada, né? Esse transistor aqui, ele é do tipo NPN. Se aqui eu tenho uma junção PN e o P está na base, tá, pessoal? E a corrente sobe, isso indica que a junção coletor-base está na polarização... Não, Felipe. Está na polarização direta. Direta. Todos enxergaram isso, pessoal? Olha só, esse aqui é um transistor do tipo NPN. O P está na base. A corrente está saindo pelo coletor, nessa suposição que a gente está fazendo. Se ela sobe pelo coletor, então a junção coletor-base tem que estar na polarização direta. Ué, mas a gente viu que na região ativa, a junção coletor-base fica na polarização reversa. Lembram disso, pessoal? Quem fica na polarização direta é a junção base-emissor. A junção base-emissor tem que ficar na polarização direta. Então, não pode, né? Então, o que tem que acontecer aqui? Vou colocar aqui de verde, quadro branco. Esse cara aqui, ó, tem que ser menor que zero. Ok, rapaziada? Né? Então, VBE típico é 700 milivolts, isso significa que a alimentação VEE tem que ser menor do que
menos 700 milivolts. Ela tem que ser negativa, tá? E o quanto puder, né? Porque daí aumenta a corrente coletora, aumentando a corrente coletora, aumenta a transcondutância, tá? Aumenta a transcondutância. Tá? Ficou claro tudo aqui, pessoal? Ficou claro? Tá? Então, esse cara aqui é importante. E tem outro cara aqui que é importante, né? Quem que é o outro cara importante aqui, pessoal? Quem que é outro cara importante, que seria importante a gente calcular aqui? Hein, pessoal? VCE, isso. Vamos sempre lembrar, pessoal, eu preciso disso. Isso aqui eu preciso mesmo. Preciso da corrente coletora. Mas é interessante também calcular VCE, para saber se esse cara está na polarização, tá na polarização, ele está na região ativa. Tá? Então, VCE tem que ser maior que um certo VCE SAT. Tipicamente 300 milivolts. Você vai calcular na análise CC, sim. Sim. Né? Então, a gente vê aqui, né? VCC menos RCIC menos VCE menos REIE igual a VEE. Né? Então, a gente pode escrever aqui, né? VCC menos RCC menos VCE menos REIE igual a VE. Né? É isso. Tá joia? Ou, bom, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar lá no outro. Vou fazer isso aqui no outro slide. No outro slide, no outro quadro branco, né? Então, aqui. RC, RE, VE, VCC, né? E aí, né? De novo aqui a gente coloca IC, e aqui VCE. E aí a gente põe a equação da malha, né? Pega a malha coletor-emissor. Então fica, agora sim vou escrever, né? VCC menos RCIC menos VCE menos REIE igual a VEE. Tá? VEE. Bom, se a gente rearranjar esse cara aí, então fica que o VCE é igual a VCC menos VE menos RC mais RE e C. Isso aqui, agora eu coloco aqui um aproximadamente igual. Tá joia? Por que não usei essa malha no cálculo de C? Poderia, se você soubesse VCE. Certo, Gabriel? Boa pergunta. Boa pergunta. É que eu não sei VCE. Tá? Boa pergunta. Dá uma olhada na primeira equação desse quadro branco aí. Eu sei VCC, eu sei RC, RIC eu quero calcular. Eu sei RE, e esse relaciona com IC, né? E o VE eu sei. O probleminha é que eu não sei VCE. Tá? Se eu soubesse, não tá joia. Tá? E, por fim, né, a gente tem que lembrar que isso aqui tem que ser maior que um tal VCE SAT. Tá? Tem que ser maior que VCE SAT para não haver saturação.
Ficou claro, pessoal? Ficou claro? Não, porque daí você não sabe IC. Bom, você pode calcular você pode calcular o VCE, calcular o IC e depois voltar e substituir aqui, né? Ficou claro tudo isso, pessoal? Só que se você fizer isso que eu acabei de falar, você fica nesse vai e vem, é fácil errar, né? Agora aqui não, né? VCC eu conheço, VE eu conheço, RCRE eu conheço, a corrente coletora eu conheço porque eu calculei na etapa anterior, e o VCE-SAT é uma especificação do transistor, eu conheço. Então eu conheço tudo. Tá? Eu sei se esse transistor vai ou não saturar. Né? E é isso. Tá? Nota, pessoal, outra coisa importante aqui, né? Nota nessa equação, pessoal, nessa última equação aí, que a gente gostaria que a corrente de coletor fosse a maior possível para aumentar a transcondutância. Correto? Correto, pessoal? Correto? Pessoal? Né? Só que o que acontece se eu aumentar muito a corrente de coletora e olhando para essa equação, pessoal? O que vai acontecer se eu aumentar muito a corrente de coletor? Satura. Exatamente. Tá? Claro, pessoal, eu quero aumentar a corrente de coletor. Aumentar a corrente de coletor é abrir a torneira. Aí você vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Chega num ponto que abriu tudo a torneira. Tá? Então você quer a maior corrente de coletor possível, mas se você aumentar muito a corrente de coletor, ele satura o transistor. Não é que vai queimar alguma coisa, mas o amplificador não vai funcionar, ele não vai amplificar nada. Tá? Ele vai distorcer sinal. Vai aparecer uma bagunça lá na saída. Ou nada. Tá? Ou nada. Tá? Beleza. Então, esse daqui é o circuito da análise CA. Alguém tem alguma dúvida de que esse daqui é o circuito da análise CA, pessoal? Ok. Aliás, recapitulando, pessoal, o que a gente faz na análise CA? Primeiro de tudo, pessoal, quantas são as 3 coisas que a gente faz para obter a análise CA? Isso. Né? Eu tinha perguntado quantas são as 3 coisas, ninguém respondeu, né? Tô vendo aí se vocês estão dormindo, vocês estão acordados, né? Mas responderam outra coisa que eu queria também, né? São 3 coisas. Lembrem, pessoal, análise CA, eu preciso fazer 3 coisas. 3 coisas. Primeiro, como eu vou estar na análise CA, eu vou lembrar que esses capacitores têm a capacitância projetada de tal forma que eles têm uma impedância, na verdade, retância, né? Muito baixa para as frequências que a gente pretende amplificar. Tá? Então, eu posso tratar como curto aqui e aqui. Segunda coisa é que eu vou desligar as fontes CC. Claro, vou fazer uma análise CA. Então, VEE vira nó de referência e VCC vira nó de referência. Né? E a terceira coisa é trocar o transistor por um de seus modelos, ou o modelo π ou o modelo T. Tá? Ou o modelo π ou o modelo T. Tá? Qual foi o modelo que eu usei para o transistor aqui? Eu usei o modelo T. Muito bem, Vitor. Né? Como é que eu sei que é o modelo T? É porque eu coloquei o resistor que tem no modelo do transistor, eu coloquei no ramo de emissor. Lembra disso, tá? Esse resistor ele pode vir no ramo de emissor ou no ramo de base. Se ele estiver no ramo de emissor, é modelo T. Se ele estiver no ramo de base, é modelo π. Tá? E outra coisa, para essa análise eu desprezei o efeito Early. Por quê? Porque se você não desprezar o efeito Early, dá uma complicada bonita na análise. Tá?
Então, eu vou desprezar o efeito Early aqui, para o cálculo do circuito. Pessoal, olha para esse circuito, né? E vocês concordam comigo que o circuito de entrada está ele não tem conexão elétrica com, ou melhor, não tem malha, não tem malha ligando o circuito de entrada e o circuito de saída? Vocês enxergam isso? Ótimo, pessoal. Detalhe, tá? Se eu tivesse considerado o efeito Early, o resistor de saída do coletor ficaria aqui, ó. Ele ficaria aqui, ó. Ele ligaria esses dois pontos aqui, ó. Nota que eu perderia a separação do circuito. E a análise fica bem mais difícil, pessoal. Fica bem mais difícil. Tá? Bem mais difícil. Tá? Então, nós vamos analisar nesse caso simples aqui. Tá? Bom, enfim. Bom, preciso calcular ganho, impedância de entrada e impedância de saída. Preciso calcular ganho, impedância de entrada e impedância de saída. Bom, quem que é a impedância de entrada aqui, hein, pessoal? Lembrando que o RSE não faz parte do amplificador. Vocês lembram disso, né, pessoal? Vocês lembram disso, né? Esse RSE aqui, pessoal, é a impedância de saída do estágio anterior. Então, ele não pertence a esse amplificador. Por isso que a gente não considera no cálculo da impedância de entrada. Ele é a impedância de saída do estágio anterior. Tá? Impedância, então, de entrada fica o paralelo desses dois caras. Todos perceberam isso, pessoal? Né? É só botar o olho aqui, né? Só botar um olho bem aqui, né? Olhando para o emissor e desconsiderando a RSE. Desconsiderando a RSE. Então, a gente vê que o R'E e o R'E estão em paralelo. Ó. Ponto comum aqui e o outro ponto, nó de referência. Nó de referência. Opa, eles estão em paralelo. Hã? Então, de fato, é isso aí. Impedância de saída, pessoal. Quem que é impedância de saída? Lembrando, a carga não faz parte do amplificador. A carga é a carga. Né? Essa carga que vocês podem entender como uma carga mesmo, por exemplo, se a gente pensar em termos de amplificador de áudio, esse cara aqui seria o alto-falante. Né? Mas, em geral, ou uma coisa que é muito comum é que a saída de um amplificador vá para outro amplificador. Tá? É muito comum isso. Né? Então, o Vitor Hugo respondeu corretamente, a impedância de saída é RC. RC. De novo, né? A gente arranca o resistor RL, porque ele não pertence. A gente olha pelos terminais dele, desliga as fontes e vê qual a impedância que aparece. Ué, se você desligar essa fonte aqui, é fonte de corrente, então fica aberto aqui, todo esse cara de baixo cai fora, sobra quem? RC. Sobra RC. Né? É isso aí mesmo. Tá bom. Vamos calcular o ganho. Quanto que vai valer a tensão VBE? VBE, pessoal, tá? A tensão VBE é a tensão em cima deste paralelo. Sim ou não, pessoal? Sim ou não, pessoal? Pessoal, todos entenderam as explicações até aqui? Todos entenderam as explicações até aqui? Tá? Alguma coisa ficou confusa? Tá. Então, vamos para o quadro branco? Para ficar mais claro, a gente pode redesenhar esse circuito desse jeito aqui que eu vou desenhar, tá? A gente poderia desenhar assim. Opa, faltou uma coisinha aqui.
Aqui é a base, né? Aqui é o coletor. Aqui é um C, tá? E aqui é RL. Né? Aqui é RL. Né? Então, vamos, olhando aqui para esse cara, né? Aqui a gente tem a entrada, né? Parte de entrada, e aqui a parte de saída. Né? E, opa, tem alguma coisa... Ups. Tá errado esse desenho aqui, pessoal, só um pouquinho. Tem que redesenhar esse pedaço aqui. GMVBE, agora sim. Basta. Pronto. E aqui é rinho E. Aqui é rinho E. Né? E aí, claramente, a gente vê que o errão E e o errinho E estão em paralelo. E aí a gente vê, né, que a tensão VBE, né, lembrando, né, VBE é VB menos VE, que é evidente que é igual a menos VE menos VB, que é igual a menos VEB. Então, por que eu escrevi isso? Porque aqui eu consigo calcular rapidamente VEB. Né? Ok, pessoal? VEB vale quanto? Vale essa tensão aqui sem o menos. Esse cara aqui é VEB. Né? É a tensão de entrada, olha aqui, ó, que multiplica o paralelo de errão E, errinho E, dividido por esse cara, mais o RSE. Ficou claro isso aqui, pessoal? Ficou claro o 9.1? Né? Gabriel, olha só. Esse circuito aqui, você percebe que é o mesmo circuito que está ali no slide. Né? Então, esse cara aqui que eu vou circular de azul, está em paralelo, não é? Ele está em paralelo. Né? Então, esse cara aqui é o errão E, paralelo errinho E. Né? Quem é que está em cima dele? Em cima dele está o RSE. E embaixo dele, o nó de referência. Eu quero saber a tensão VBE. Mas a tensão VBE é menos VEB. VBE é menos VEB. Então, o que acontece aqui? O que acontece é que a gente tem um divisor de tensão aqui. Tá? Né? A tensão VEB é esse paralelo dividido por esse paralelo mais o RSE. Ficou claro, Gabriel? Não? Joia. Bom, esse cálculo que eu falei aqui, ele é VEB, mas eu preciso de VBE. VBE é só trocar o sinal, então vem esse menos aqui. Tá bom. Então, a transcondutância eu sei. Quanto que vale a transcondutância, hein, pessoal? Como é que a gente calcula a transcondutância? Isso, IC sobre VT. O IC eu calculei na etapa CC. E o VT é tensão térmica. Né? Então tá jóia. Então, eu sei o VBE. O VBE tem esse valor aqui. Né? Agora, a mesma coisa, né? Qual vai ser a tensão que vai aparecer na carga? O mais fácil é a gente fazer o paralelo dos dois, porque esta corrente tem que passar pelo paralelo dos dois.
tá? Então, a tensão de saída, né? Olha só, a gente pode escrever aqui, né? Vou escrever até de azul aqui, né? A gente pode escrever aqui, assim. A gente escreve que a tensão de saída é igual a menos GM VBE, não vai dar espaço, RC paralelo a RL. Tá? Ficou muito apertado aqui. Ficou muito apertado. Vou escrever lá embaixo, vai. Melhor. Escrever lá embaixo. Então, vamos lá. Então, V0 é igual a menos GM VBE, que multiplica RC. Isso aqui é um C, tá, pessoal? Paralelo RL. Tá? Paralelo RL. Tá? Só que isso aqui ainda não serve, isso aqui ainda não é ganho, porque eu não tenho V0 sobre Vin. Mas aí a gente substitui o VBE que eu calculei bem aqui, ó. Tá joia? Aí eu substituo o VBE que eu calculei bem aqui. Tá? E aí a gente obtém o ganho de tensão. O ganho de tensão está bem aqui. Ficou claro de onde saiu esse ganho de tensão, pessoal? Sim. O que vocês observaram desse ganho de tensão de interessante? Perceberam alguma coisa interessante nesse ganho de tensão aí, pessoal? Parece, né? Mas eu ia falar de outra coisa que era mais interessante. É o mais interessante. Sabe o que é interessante, Ernesto? Se você olhar lá na expressão do emissor comum, lá tem um menos bem aqui, ó. Lá tem um menos bem aqui. E aqui não tem. Então, o amplificador base comum, ele não inverte sinal. Tá? Ou seja, se você tem uma senoide assim, entrando no amplificador emissor comum, ele sai para baixo primeiro e para cima depois. Esse aqui não. Ele sai em fase. Ele sai em fase. Ficou claro, pessoal? Ficou claro, pessoal? Ótimo. Na verdade, o que eu falei aqui não é exatamente verdade, mas é uma interpretação que a gente pode dar para essa ausência do menos. Tá? Bom, e aqui as impedâncias de entrada e de saída. Pessoal, foi difícil aí a análise do amplificador base comum? Foi tranquilo? Alguém tem dúvida? Pessoal, por favor, tem dúvida? Tranquilo, né? Então, agora, vamos ver o amplificador seguidor de emissor. Vamos ver o amplificador seguidor de emissor. Né? Bom, então, esse daí é o amplificador seguidor de emissor. Ele é um amplificador coletor comum. Ele é um amplificador coletor comum. A entrada do circuito fica no circuito de base, né? E a carga fica no circuito de emissor. E vamos ver o que a gente tem de novo aqui, né? Bom, primeira coisa, o que a gente faz nesse circuito aí? Análise CC, muito bem. Eu vou perguntar 1 milhão de vezes, pessoal, o que a gente faz na análise CC? Não, o que a gente faz para fazer a análise CC, Vitor? Isso, desacopla os capacitores. Então, este pedaço do circuito está fora, e esse pedaço do circuito também está fora, né? Capacitor aberto. Ele tem uma impedância muito alta, né? Impedância não, reatância, né? E aí, pessoal, esse circuito aqui do meio, esse pedação aqui do meio, a gente já analisou. Sim ou não?
A gente analisou na aula passada, né? Então, como a gente já analisou na aula passada, a gente pode proceder direto para a análise CA, pode ser? Então, vamos lá. Indo para a análise CA. Bom, de novo, na análise CA, o que a gente faz? Você liga as fontes CC, curto-circuito, capacitor e... São 3 coisas. Qual é a terceira coisa? Isso, e adota um modelo para o transistor, o modelo Pi ou o modelo T. Tá? A gente vem aqui, qual foi o modelo que foi utilizado? Foi o modelo T, de novo, né? Foi o modelo T. Né? E, bom, se vocês observarem aqui, né? Bem aqui embaixo, ó, eu já coloquei em paralelo o RE e o RL, que eles estão em paralelo. Na análise CA, eles estão em paralelo. Né? Então, tá aqui eles em paralelo. Tá? E o modelo adotado vai ser da prova? Não, Ernesto. Não. Sempre um modelo ajuda e o outro atrapalha. Um modelo ajuda e o outro atrapalha. Não. Não. Tá. Bom, resistência de emissor refletida para a base. Bom, tá. Esse aqui é importante. Muito, muito importante, pessoal. Vamos desprezar momentaneamente o efeito Early. Ernesto, eu escolho o modelo que eu quiser. Teoricamente, sim, Ernesto. Só que um modelo ajuda e o outro atrapalha. Esse é o problema. Em geral, é isso que acontece. Bem ingrato. Né? Não. Então, aqui, ó, pessoal, vamos desconectar esse resistor, vamos desprezar momentaneamente o efeito Early. Tá? Vamos desconsiderar o efeito Early momentaneamente. Então, sobre esse ramo aqui. Né? Eu pergunto, qual a corrente que passa neste ramo aqui? Muito bem, Ernest. A corrente que passa aqui é a corrente de emissor. Né? Então, eu preciso refletir o valor dessa resistência toda, eu preciso refletir para o circuito de base, porque ele não está no circuito de base. Esse circuito aqui está no circuito de base, mas esse pedaço do circuito está no emissor. Circulam correntes distintas aqui. Né? Então, eu preciso refletir esse cara para a base. Né? Então, se esse cara aqui circula a corrente de emissor, é porque passa uma corrente beta mais 1 vezes maior aqui. Tá joia? Na base, se esse cara aqui fosse jogado para o ramo de base, tá? É como se ele tivesse uma impedância beta mais 1 vezes maior, porque vai passar uma corrente beta mais 1 vezes menor do que passaria aqui. Todos acompanharam isso que eu acabei de falar? Todos acompanharam isso que eu acabei de falar? Não, Ernesto. De novo. A corrente que passa aqui é a corrente de emissor. Só que esse cara aqui, ele está no ramo de emissor, ele não está no ramo de base. Eu quero jogar ele para o ramo de base. Só que se eu jogar para o ramo de base, vai passar uma corrente beta mais 1 vezes menor. Ué, mas isso significa que é como se essa impedância que está aqui tivesse uma impedância beta mais 1 vezes maior do que ela realmente tem. Ficou claro? Por que eu tenho que jogar para o ramo de base? Porque é um pouco estranho, né? Mas é que você tem que pensar o seguinte, né? Você está aqui calculando a impedância de entrada, né? Aqui vem a corrente que vem pelo circuito de base. Uma parte vem para cá e aqui entra a corrente de base, né? Só que a
aqui está entrando uma outra corrente nesse circuito. Tá? Está entrando uma outra corrente nesse circuito. Que é uma corrente que não está presente aqui. Em princípio. Não está presente aqui. Concorda com o que eu falei? Concorda com o que eu falei? Né? Então, esse cara, ele tem que ser jogado para o lado da base. Ele tem que ser jogado para o lado da base. Tá? E aí, é claro que daí nesse ponto aqui do emissor, porque como eu joguei para a base, né? Aí nesse ponto aqui, fica o GND. Nesse ponto aqui vai ficar o GND, porque eu vou jogar toda essa impedância para o ramo de base. Tá? Ou dito de outra forma, pessoal, eu acho que todo mundo ficou tentado a fazer o seguinte, ó, prestem atenção no que eu vou falar. Eu não desprezei o efeito do R0, eu desprezei o efeito do R0, desprezei o efeito Word. Tá bom, tá fora, esquece. Né? Ele vai estar fora para toda a nossa análise aqui. Aí, na hora que o cara olha para esse cara aqui todo, dá uma baita vontade de fazer o seguinte, ó, põe esse cara em série com esse e faz o paralelo com RB. Fala que não deu vontade de fazer isso. Deu ou não deu vontade de fazer? Deu, né? Só que, né? Só que a corrente que circula aqui, olha que coisa esquisita. A corrente que circula aqui, eu tirei o R0. A corrente que circula aqui não é a corrente que circula aqui. Eles não estão exatamente em paralelo. Bom, e aí depois você pensa nisso, você fala, é óbvio que eles não estão em paralelo. Tem uma outra fonte de corrente que está jogando corrente neles. Perceberam, pessoal? É um nuance muito, muito sutil. Mas perceberam isso, pessoal? Tá? Então, de verdade, até eu, quando estudei isso aqui a primeira vez, eu falei, tá em paralelo. Não exatamente. Não exatamente, porque tem um cara aqui que está injetando corrente neles. Feito? Então, eu tenho que refletir para a base esse cara aqui que está no ramo de emissor. E a gente viu. Se eu reflito ele para a base, se eu jogar ele neste ramo, vai passar uma corrente beta mais 1 vezes menor. Ué, então é como se ele tivesse uma impedância beta mais 1 vezes maior. Por isso que eu falo que o resistor total, né, a resistência total no ramo de emissor, refletindo para a base, é beta mais 1 vezes esta resistência, que é a resistência que está no ramo de base. No ramo de emissor, desculpa, no ramo de emissor. Ó, esse cara aqui está no ramo de emissor. Esse cara aqui, né? Ó, eu até considerei o R0 aqui. Né? Eu até considerei o R0. O R0, sim, de fato, o R0 tem um paralelo com o RRL. Né? Mas, daí o que acontece? Aí ele soma com o R e o E, só que não é a corrente B que circula por eles. Tá? Um nuance muito nuancesoso, né? Muito sutil mesmo. Tá? Pessoal, ficou claro? Ficou claro? Por favor. Ficou claro? Ernesto, o que você achou esquisito? Eles não estarem em paralelo, você achou esquisito? Ah, você achou esquisito refletir? Você pode fazer isso porque tem a regra de correntes no transistor. Né? A questão do beta. Por isso que você pode fazer isso. Tá? Por isso que você pode fazer essa reflexão para cá. Né? Dito de outra forma, é como se você tivesse... É como não? É exatamente isso. É como se você está levando em consideração a corrente que está entrando nesses caras, a corrente adicional. Você tá acrescentando essa corrente no cálculo dessa impedância. Tá? Não sei se eu me fiz entender muito bem. Não dá, Ocano. Não dá. Não pode usar. Você tem que refletir mesmo. Sabe por quê, Ocano? O que acontece aqui é uma coisa similar àquilo que acontece em transformadores. Lá em transformadores também tem uma coisa muito parecida com isso, que é a reflexão de impedâncias, de primário para secundário. Tá? É o que é feito lá.
Porque também acontece a mesma coisa, né? O transformador, a gente tem que pensar assim, né? Você tem o primário e o secundário, para simplificar as ideias. Aí o primário ele entra com uma tensão, o secundário ele multiplica por um certo número a tensão do primário. Mas como a potência envolvida é a mesma, se daqui para cá ele multiplica a tensão por N, a corrente aqui fica dividida por N. Né? Por quê? Porque senão é como se o transformador criasse potência. Ele não pode criar potência do nada. Tá? Então aí, quando você vai ver o quanto que é a impedância desse cara que tem no circuito do primário, você tem que refletir ele para o primário, dividindo pelo valor do N. Tá? É isso. E como ficaria o seu... Ah, sim. Ficaria assim, do jeito que eu vou colocar aqui no quadro branco. Eu vou escrever aqui. Seguidor de emissor. Meu Deus do céu. Não sei porque ainda insisto de escrever as coisas aqui no quadro branco sem usar óculos. Está ficando difícil, pessoal. Seguidor de emissor. Entrada. Desenha só a parte de entrada. Tá, Ernesto? Então ele ficaria assim. Eu refleti para a entrada, tá? Eu refleti para o circuito de base, tá? Ou entrada ou base, né? Tá? Ou circuito de base. Ficaria assim. Muito estranho, mas fica desse jeito aqui, ó. O equivalente visto pela base, tá? Então aqui é o emissor. Aqui é a tensão de entrada. Aqui é RSB. RB. R1E. E aqui é RAM-E paralelo R10 paralelo RL. Tá joia? Não. E esse cara tá no ramo de base. Esse cara tá no ramo de base agora. Tá? Tirei ele do ramo de emissor. Opa! E faltou multiplicar pelo beta mais 1. Peraí, vamos fazer assim. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, só para ficar mais fácil. Vou colocar só um resistor aqui. Opa. Pronto. Fica desse jeito aqui, o Ernesto. Tá? Só que, detalhe, essa parte que é importante, tá? Você poderia fazer até aqui um risquinho para indicar que aqui está o ramo de coletor, tá? Só para indicar que ali está o ramo de coletor. Ou seja, eu não desenhei o circuito completo, não. Aí, então, você olha esse resistor você fala assim, esse resistor está no ramo de base. Agora dá certo. Agora dá certo. Tá? Feito? Tá? Tá? Então, tá joia. Então, quem vai ser a impedância de entrada do circuito? Quanto vale a impedância de entrada do circuito? Pessoal, quanto vale a impedância de entrada do circuito? Olha aqui, ó, no quadro branco. Isso mesmo. Né? Então, a impedância de entrada
É esse cara, o paralelo dos dois. Lembrando, o RSB ele não pertence ao amplificador. Tá? Ele é a impedância de saída do estágio anterior. Tá? E aqui uma coisa interessante e importante é o seguinte. Por causa desse beta mais 1 aqui, pessoal. Por causa desse beta mais 1 aqui, ó. Essa impedância de entrada, ela é consideravelmente alta. Desde que você monte aqui um RB alto, tá? Então, na hora que você compara o amplificador coletor comum com um amplificador emissor comum, por exemplo, esse cara aqui, ele tem uma impedância de entrada consideravelmente mais alta. Tá? Ele tem uma impedância de entrada bem mais alta. Ok, pessoal? Todos entenderam isso? O grande truque é o beta mais 1 que apareceu aqui. Ele aumenta em, grosso modo, né, 100, 200 vezes a impedância. Tá joia? Desde que você, claro, monte um RB consideravelmente alto. Tá? Ficou claro isso, pessoal? Tá? E outra coisa, pessoal, já fiz essa pergunta, mas vou fazer de novo. Impedância de entrada, eu quero alta ou quero baixa? O que eu quero da impedância de entrada? Alta ou baixa? Impedância de entrada, eu quero... Não, Ernesto, Thiago, não. Eu quero alta. Quero uma alta impedância de entrada. Dito de outra forma, pessoal, essa fontezinha aqui a gente tem que lembrar, é um sinal é um sinal que é gerado por exemplo, vem de antena, ou vem de, sei lá, qualquer coisa dessa natureza, o que vai geralmente influenciar aqui no VIN. Então ele não pode puxar corrente, não tem capacidade de corrente. Né? Por isso que a impedância de entrada tem que ser muito alta. Porque se a impedância de entrada for bem alta, este circuitão do amplificador não puxa corrente, ou puxa uma corrente irrisória da entrada. Ok, pessoal? Entenderam? Ernesto, Tiago, né? Então lembrem, um bom amplificador, ele tem impedância de entrada alta. E desses amplificadores que a gente viu aqui, o coletor comum é o que tem a melhor impedância de entrada, a melhor expressão de impedância de entrada. Né? Como a gente usa amplificadores, esses amplificadores que a gente está vendo aqui são de estágio único, né? Então, como eles são amplificadores de estágio único, o que é feito na prática, na verdade, é cascatear amplificadores. Você pega um amplificador, na saída dele você coloca outro. Esse amplificador, como ele tem uma impedância de entrada boa, então ele é bom para ser usado no primeiro estágio. Ficou claro isso, pessoal? Que ele naturalmente tem uma impedância de entrada boa. Poderia, Thiago, mas em geral não é feito isso. Não é feito isso. O buffer a gente usa com o ampop mesmo. O ampop é uma combinação desses caras. Tá? O ampop é uma combinação desses caras. Vários desses caras. Tá? Beleza? Ficou claro, pessoal? Ernesto, com alta impedância eu posso pensar como um circuito exatamente isso que você vai enxergar, Ernesto. Se a impedância for alta, alta mesmo, é como se entrada, imagina, é como se a antena gerasse um sinal e o que o sinal enxerga do amplificador é um circuito aberto. Putz, beleza. Porque daí, se o amplificador para ele é um circuito aberto, a única coisa que ele faz com o sinal é ler. Ele só lê, ele não interfere nesse sinal que foi gerado pela antena, ou que foi captado pela antena. Ficou claro, Ernesto? Tá? E outra coisa, viu, pessoal? Lembrem desse conceito de alta impedância de entrada, baixa impedância de saída, essas coisas, porque a gente vai usar essas coisas depois lá em Ampop. Tá? De uma maneira um pouquinho diferente, mas a gente vai usar lá essa ideia. Tá? E em vários circuitos que a gente faz, até com microcontroladores, coisas assim, vez ou outra a gente tem algum problema desses. Tá? E aí a gente precisa fazer buffer, só que usando Ampop daí. Tá? Usando Ampop.
Joia, pessoal. Esses circuitos aqui, quem projeta muito esses circuitos aí é quem vai fazer amplificadores de áudio, quem vai mexer com microeletrônica, né, essas coisas. Tá? Então, vamos em frente se ninguém tiver mais perguntas. Tá? Bom, agora a gente pode aplicar aí o teorema de Thevenin ao circuito de... Bom, é o que a gente vai fazer agora. Vamos obter a impedância de saída. Né? Então, vamos aplicar o teorema de Thevenin ao circuito de base, tá? E aí a gente consegue calcular o ganho de tensão. Tá? O ganho de tensão vai dar essa expressão toda aqui. Tá? Vai dar essa expressão toda aqui. É bom, por que a gente fez esse cara aqui? Né? É porque se a gente soubesse a tensão que está aqui, a tensão que está na carga é a tensão que está aqui, né? Vezes... Então seria a tensão que está aqui vezes essa impedância dividido pela soma dos dois. Né? Só que, bom, não é isso que a gente tem lá. Opa, faltou alguma coisa aqui na expressão desse ganho de tensão aqui. Né? Tá faltando transcondutância em algum lugar. A impedância de saída está aqui. Opa, a impedância de saída está aqui. Essa expressão está estranha, pessoal, só um pouco. Não tem transcondutância aparecendo aí. Peraí. Eu digitei alguma coisa errada aí. Uhum. Não tá certo. Que estranho. Ah, não tá certo. Ah, tá, não, tá certo, tá certo, tá certo. Não vai ter transcondutância aqui mesmo. Pessoal, bom. Vamos olhar agora para este circuito que está aqui, só que nós vamos ter, agora eu vou ser obrigado a quebrar. Eu vou ser obrigado a quebrar esse circuito aqui. Eu vou redesenhá-lo, tá? Joia? Então, no ramo de entrada, novo desenho. Tá? Então, olha só, fica assim.
Eu não vou mais desenhar os ramos de... Os, eu não vou mais desenhar as bolinhas dos terminais do transistor, tá? É assim, tá? Então, aqui... Isso. RSB, RB, R1E, o que seria, não, R1E não, aqui é beta mais um, R1B, R1B nada, R1E, e aqui, beta mais um, o paralelo, né? Pessoal, se eu quero calcular o ganho, se eu quero calcular o ganho, em cima de quem que eu tenho que calcular a tensão? Em cima de quem que eu tenho que calcular a tensão? Em cima da carga. Ou seja, eu preciso calcular esta tensão aqui, ó. Tá? Eu preciso calcular esta tensão aqui. Ok? Então, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte: eu vou, eu vou abrir bem aqui, nesse ponto, o circuito, e daqui para lá, tá, eu enxergo o equivalente de TVNAM. Tá? Eu enxergo o equivalente de TVNAM. Tá? E quanto que dá esse cara, esse equivalente de TVNAM? Essa é a tensão TVNAM, né? Então, vamos lá. Então, V de TVNAM fica sendo Vin RB sobre RB mais RSB, né? E a resistência de TVNAM dá quanto? Dá o paralelo, né? Muito bem. Então dá RSB paralelo RB. Né? Na hora que você faz isso, você obtém este circuito aqui, ó. V de TVNAM, R de TVNAM, beta mais um RE, Rinho E, né? E aqui, beta mais um RC paralelo R0 paralelo RL. Tá? Joia? Sendo que a tensão que eu quero calcular é esta aqui. Tá? Joia? Essa tensão aí é a tensão de saída. Né? Quanto que vai dar essa tensão de saída? Isso aqui é V0. Né? Quanto que dá V0?
R de TV não é um paralelo por quê? Porque, olha só, vou voltar aqui, ó. Né? Porque quando você olha por aqui e desliga a fonte de tensão, esse lado aqui do RSB, onde está a fonte de tensão, vira um nó de referência. Então, o RSB e o RB estão em paralelo. Hã? Estão em paralelo. Né? Pessoal, aqui nesse quadro branco, todos entenderam? Todos entenderam aqui no quadro branco? Sim. Então, agora o circuito equivalente ficou desse jeito aqui, ó. Eu troquei tudo isso daqui por uma fonte de tensão em série com um resistor, né? Os valores estão calculados lá no slide anterior. Essa caligrafia aqui tá horrível. Vamos escrever assim, V de TV não com... V de TV não. E aqui a gente escreve V de TV não. Bem. Não risquem o quadro branco, pessoal. Tá? Tá, e daí? Então, V0, pessoal, olha só. V0 vai dar quanto? Vai dar beta mais 1, RC, paralelo R0, paralelo RL, tá? Dividido por R de TV NAN, mais beta mais 1, R E, mais os paralelos ali, né? RC, paralelo R0, paralelo RL. Vamos fazer assim. E eu tenho que multiplicar isso aí pela tensão TV NAN, né? Certo? Certo, pessoal? Todos acompanhando até aqui? Por quê? Tem o beta mais 1 aqui. Eu estou no circuito de base, ô Vitor. É. Aí é RE. Aí é RE. Tá. Então, RE aqui, um E. Ixi. É um E aqui é um E. Putz. Ai, meu Deus do céu. Tudo E aqui. E. Tem algum outro E aí? Tá certo agora. Pronto. Pessoal, todos acompanharam até aqui? Todos acompanharam até aqui? Sim. Alguém viajou? Alguém se perdeu, pessoal? Então tá. Então olha só. Então agora falta só substituir o valor da tensão de TVNAN e o valor da resistência de TVNAN. A tensão de TVNAN tá aqui, ó, né? Então esse cara aqui, né, vou até fazer de outra cor, né? Vou até fazer de outra cor. Ele vale quanto mesmo? Ele vale Vin RB sobre RSB mais RB, né? Olha lá. Joia? E a resistência de TVNAN, esse cara aqui, ele é RB paralelo RSB. Joia? Aí você passa o VIN embaixo do V0, né? É o ganho. Ok, pessoal? O ganho de tensão é a tensão de saída dividido pela tensão de entrada. E surgiu o que está bem ali, ó. Em 9,7. Pessoal, acompanharam?
Pessoal, acompanharam? Se perdeu aonde, o Gabriel? Gabriel Fontoni? Na equação do V0? Ó, aqui tá nesse quadro aqui agora, né? Ó, é só fazer divisor de tensão de novo. Mas o divisor de tensão, você quebra o divisor de tensão bem aqui, ó. Então, é a tensão do tudo, que é TVNAN, vezes a impedância abaixo desse risco que eu fiz, dividido pela soma dos dois, o de cima e o de baixo. Ok, Gabriel? É divisor de tensão. Né? Pessoal, todos acompanharam o cálculo do ganho? Todos acompanharam o cálculo do ganho? Eu sei que não foi simples, foi um pouco obscuro, tem vários detalhes aqui, mas conseguiram entender? Por favor, pessoal. Tá? Pessoal, lembro que eu sempre falo, viu? Depois vocês peguem esse material e estudem em casa, porque senão você vai esquecer dos detalhes. Principalmente o amplificador emissor comum, vocês viram que ele tem um monte de pequenas chatices, né? Com a impedância de saída, pessoal, de novo, né? Você pode analisar esse circuito, né? Retirando o RL, que não faz parte do circuito, né? E é isso. Aí você calcula a impedância. O curioso é que para a impedância de saída, o RSB computa. O RSB computa. Por quê? Por quê? Porque o RSB, que faz parte do estágio anterior, ele acaba compondo impedâncias até a saída. Né? Então, por exemplo, se eu montar alguém ali no lugar dessa carga, né, voltando aqui no outro circuito, no circuito original, se eu montar uma carga aqui na saída, a impedância que ele enxerga, vinda do estágio anterior, inclui o RSB. Né? Inclui o RSB. Né? Então, como é que eu obtenho essa impedância que aparece aqui em 9.8? Mesmo processo de antes. Mesmo processo de antes. Você vai retirar a impedância, você vai, quadro branco. Você vai vir aqui. Você pode vir aqui, por exemplo, né? Ou, tem que ser aqui. Só que daí você vai ter que pegar esse paralelo do RE, R0, RL, você vai ter que abrir ele para poder tirar o RL. E aí você vai medir a impedância que aparece. Tá? A impedância que aparece. Com um detalhe. Com um detalhe. Outra chatice desse circuito, tá, pessoal? Essa impedância, ela tem que ser calculada no circuito de emissor. Tá? Ela tem que ser calculada no circuito de emissor. Por quê? Por que tem que ser calculada no circuito de emissor? Porque a carga é montada no circuito de emissor. Tá? E isso faz diferença? Faz. Faz diferença, porque no circuito de emissor, tá? Esses caras aqui, o RC, o RE, o RL e o R0 não multiplicam beta mais 1. Ainda bem. Ainda bem. O RL, na verdade, não faz diferença porque ele não entra no cômputo. Mas imagina o RE e o R0, se eles fossem multiplicados por beta mais 1, isso ia aumentar a impedância de saída, extremamente indesejável. Tá? E como a saída está no circuito de emissor, você tem que refletir todo mundo que estava na base, você vai ter que pegar esse circuito que está aqui no quadro branco agora, e tem que refletir ele para o emissor. Tá? Tem que refletir ele inteiro para o emissor. Ficou claro o que tem que fazer, pessoal? Sim? Ótimo. E aí vocês vão encontrar essa impedância aqui de saída. Eu deixo de novo, esse aqui eu vou deixar para vocês calcular. Tá? Não é difícil. Tá? Então, aqui uma observação final aí, esse circuito ele possui ganho ligeiramente abaixo da unidade. É mesmo? Olha só. Esse cara aqui, a gente viu, ele é enorme. Ele é enorme. Né? E, bom, se esse cara aqui for muito grande, né, então ele suplanta esse cara aqui. Né? E, bom,
fica a divisão desses dois caras. Mas o que acontece é que esse R'E, ele é o inverso da transcondutância. E a transcondutância, na verdade, ela, quando vocês vão ver, quando vocês calcularem, ela vai fazer de tal forma que esse Re ele vale alguns ohms. Esse R'E ele vale pouco. Tá? Dito de outra forma, a divisão deste cara por este cara dá quase 1. Dá quase 1. Acompanha essa parte, pessoal? Acompanha essa parte? De novo, esse número todo aqui, ó, este número todo costuma ser bem maior do que esse cara aqui. Então a gente despreza esse cara aqui. O R'E, ele é pouco frente a esses caras aqui. Então eu desprezo ele nessa soma. Então essa divisão aqui, na melhor das hipóteses, dá 1. Em geral não dá, não vai dar. Não vai dar 1. Ele fica um pouquinho abaixo. O RSB é a impedância de saída de um amplificador anterior que tem aqui, por exemplo, né? Então esse RSB costuma ser baixo também, tá? De tal forma que esse número aqui dá um pouco abaixo da unidade. Então eu tenho um número um pouco abaixo da unidade, multiplicando um outro número um pouco abaixo da unidade. Por outra história, esse número fica um pouco abaixo da unidade. Né? Então, o que acontece é o seguinte: a maior parte dos projetos do amplificador coletor comum, a tensão de saída tem o mesmo valor da tensão de entrada. É um pouquinho abaixo, bem pouco mesmo. Então, é como se o emissor seguisse o restante. É como se o que está no emissor seguisse o que está na base. Copiasse o que está na base. É isso que significa seguidor, tá, pessoal? Por isso que a gente chama esse circuito de seguidor de emissor. Porque a carga que está ligada no emissor vai ter uma tensão que segue a entrada. Copia a entrada. Com um ganho ligeiramente abaixo de 1. Em geral, é imperceptível. Ficou claro isso, pessoal? Pessoal, ficou claro? Aí alguém pode perguntar, poxa, professor, mas por que é que eu vou querer um amplificador com ganho menor do que 1? É o seguinte, quando eu construo amplificadores, eu construo amplificadores em cascata. Tá? E, olha só a ideia. Bom, aqui está o circuito original. A ideia vai ser o seguinte, né? Esse sinal que entra aqui, ele é fraquinho, pessoal. Ele não consegue fornecer potência. Então, a ideia é o seguinte, você monta na entrada um seguidor de emissor. Ele tem uma impedância de entrada muito grande. Alta mesmo. Tá? Tá bom. E quem é que vai botar o sinal aqui na saída? Quem vai botar o sinal aqui na saída não é esse cara. Quem alimenta a carga é a fonte CC, pessoal. Essa aqui é a grande sacada dos amplificadores, viu, pessoal? O amplificador, ele pega um sinal de entrada, ele põe na saída e a intenção é amplificar ele, né? Mas o ponto, a questão-chave é que não é a entrada que alimenta a carga. Quem alimenta a carga é VCC, VEE. Esses caras são fontes mesmo, eles conseguem fornecer potência. Ok? Então, eu copio esse cara aqui, com ganho ligeiramente abaixo de 1, então eu perco a amplificação de sinal, só que eu ganho uma alta impedância, ou seja, eu não prejudico a minha entrada. Quem vai vir aqui não é a carga ainda. Quem eu monto aqui é outro amplificador. Esse amplificador que eu vou montar aqui, aí sim, eu faço ele com o ganho que eu quero, com ganho alto. Ficou clara a ideia, pessoal? Ficou clara a ideia? Ficou claro? Então, lembrando, primeiro estágio, a ideia é fazer com que a fonte original, o gerador de sinal, enxergue uma impedância de entrada muito alta. O segundo estágio, a função dele, amplificar sinal. Né? E às vezes não. O comum é você precisar de vários estágios amplificadores indo amplificando o sinal em vários estágios. Né? É isso. Pessoal, para a aula de hoje, era o que eu tinha para mostrar. Tá? Eu sei que a aula de hoje aí foram só 11 slides, mas o assunto bem denso, né? Notaram, né, pessoal? O assunto é bastante coisa, né? É pesado.
pesado. Precisa saber análise. Por isso que eu falo, pessoal, o cara vai entrar em circuitos eletrônicos, tem que saber circuitos elétricos, tá? Se não precisasse, eu falaria, mas precisa, tá, pessoal? Como é que a gente resolve o problema de circuitos eletrônicos? Depois que você aplica as leis da eletrônica, você tenta reduzir o problema ao problema de circuitos elétricos. Foi o que a gente fez em todos os circuitos até agora, e é o que a gente vai fazer daqui para frente também, viu, pessoal? Tá? Então, é isso. Tá? Tem que pagar o professor. Complicado, né? Pessoal, é isso. Vou fazer a chamada. Né? Pessoal, aproveitem aí que a gente não vai ter aula por próxima semana, né? Então, é claro, vocês vão ter atividades, né? Da semana de computação, mas, se possível, pessoal, né? Estudem a matéria, tá? Não, pessoal, não deixem acumular matéria, tá, pessoal? Deixar acumular matéria é o pior erro que você pode fazer. Tá? Se deixar acumular matéria, é um problema sério, viu, pessoal? E eu vejo, eu sei que tem gente que está estudando, né, mas eu sei que também tem gente aí que está deixando para a última hora, pessoal. Eu sempre falo, tá? Isso é tragédia anunciada, não deixa para a última hora, por favor. Tá? Mesma história de sempre, né, pessoal? Por favor, respondam a chamada aí. Abraão. Alexandre Gabriel. Alexandre Gabriel. Alexandre Martins. Amauri. Ana Carolina. André. Caio. Carlos Henrique. Diego. Ernesto. Felipe Prado. Felipe Prado. Felipe Mateus. Felipe Torres. Fernanda. Fernando. Felipe Sampaio. Gabriel Stabile. Ocano. Gabriel Spontoni. Giovanni. Guilherme. Faltou. Gustavo Lubi. Faltou. Gustavo Reis. Faltou também. Hugo. Ícaro. Isabelle. João Vicente. João Vitor. Leonardo Parisi. Líbero. Lincoln. Lucas. Luiz Gustavo. Luiz Henrique da Silva. Luiz Henrique Pio. Márcio. Márcio faltou. Matheus Mendes. O Márcio está aí. Matheus Vitor. Mizuki. Murilo. Nicolas. Faltou. Rafael Escaleira. Rafael Ian. Rafaela. Faltou. Roberto. Rodrigo. Tiago. Tobias. Vitor Hugo. Vitor de Souza. Vitor Santa Bárbara. E Yuri. É isso aí, pessoal.
Então, bom final de semana. Lembrando, semana que vem a gente só tem os tira dúvidas na quarta e na sexta, do meio-dia e 15 até 1h15, tá? Alguém perguntou alguma coisa aí. Professor, tem uma dúvida. Como o senhor fez o equivalente de TV no segundo slide da aula 6? Só um instante, Abraão. Só um instante. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Tá, bom, deu um pequeno problema aqui no Ciscad, mas tudo bem. Depois eu entro com o pessoal do suporte. Aula 6, aula 6 foi quadro branco. Deixa eu ver aqui. Opa. Abraão, monta aqui a aula 6, né? Aula 6 é uma aula que eu dou no quadro, na verdade eu dou no quadro essa aula, né? Então, tá aqui o quadro branco, né? Tevenã, né? Tá vendo o olho aqui, ó? Né? Então, o que a gente faz? A gente secciona esse cara aqui. Abre o circuito aqui. Põe uma bolinha bem aqui. Uma bolinha aqui. Aí você vai fazer duas perguntas. Tá? Abraão, tá me ouvindo? Abraão, tá me ouvindo? Tá. Então, Abraão, você vai fazer duas perguntas depois que você abrir o circuito aqui. Tá? Vai fazer a pergunta. Tirando esse circuito aqui, qual a tensão que aparece nesse ponto aqui, que é o ponto de medição? Essa é a primeira pergunta. Essa tensão que vai aparecer aí é a tensão de TVNAM. E a segunda pergunta é o seguinte, olha lá, de novo, você secciona o circuito aqui, nesse ponto, põe uma bolinha aqui, até para você indicar que é um terminal, se você não tiver seguro. Aí você faz a seguinte pergunta, qual a tensão que aparece neste ponto, onde seccionei? Essa é a tensão de TVNAM. Segunda coisa, medindo daqui, tá? Medindo daqui para o nó de referência, tá? Medindo daqui para o nó de referência e desligando todas as fontes, qual a impedância que aparece? Ou qual a resistência que aparece? Essa resistência é a resistência de TVNAM. Essa resistência é a resistência de TVNAM. Entendeu, Abraão? Como assim dois pontos? Que dois pontos? Abraão, que dois pontos que você está se referindo? Sim, eu tirei o circuito base emissor. Né? Na verdade, todo esse ramo aqui, ó, eu tirei todo o transistor, eu tirei daqui, né? Porque o circuito é daqui para cá que é eliminado, né? Nota que o coletor não interfere aqui. Né? Então, o que interfere aqui é o circuito da malha base emissor, que é tudo isso aqui, ó. Esse cara aqui que é retirado. Por isso que não é o componente. Nesse caso, é um conjunto de componentes. Na verdade, é como se a gente estivesse tirando a base e o emissor do transistor e o resistor de emissor. Tá bom, Abraão? Quando a gente faz equivalente de TVNAM, não necessariamente a gente calcula num componente, a gente pode calcular num conjunto de componentes. Ou seja, é o equivalente visto por um conjunto de componentes. Ficou claro isso que eu falei? Ficou claro isso que eu falei, Abraão? Pergunta de novo, pode perguntar de novo.
Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Acho que eu consigo fazer uma coisinha aqui. Ó. Eu vou arrancar esse cara daqui. Olha só, eu consigo rabiscar aqui. Eu tinha esquecido que eu consigo rabiscar. Eu vou arrancar esse cara daqui, viu, Abrão? Tá enxergando aqui? Que eu risquei? Né? Eu vou arrancar esse cara daqui. O que eu arranquei do circuito? Né? É a base até o GND. Então, a medição que a gente faz é base GND. Tá? Você pega um instrumento de medida fictício. Tá aqui. Você põe uma ponta lá no nó de referência. Por quê? Porque eu arranquei o nó de referência dali. E a outra ponta, você põe lá na base. Onde estava a base? Por quê? Porque eu arranquei ela do circuito. Tá? E agora você faz essas duas perguntas que eu acabei de fazer. A primeira delas é o seguinte: se esse instrumento aqui for um voltímetro, qual a tensão que aparece? Lembrando que está ali circulado, eu arranquei, tá? Qual a tensão que aparece? A tensão que aparece é o seguinte: é VCC vezes essa resistência dividido pela soma dos dois, porque o que restou aqui foi um divisor de tensão. Ficou claro, Abraão? Ficou claro agora? Abraão? Abraão? Não. Enfim, Abraão. Entendeu essa ideia aqui? O que eu preciso... A malha que eu estou analisando sempre é a malha coletor-emissor. Base-emissor. É sempre a malha base-emissor. Malha base-emissor. Por quê? Porque eu estou tentando calcular a corrente de coletor. Para calcular a corrente de coletor, eu calculo a corrente de base. Aí eu multiplico por beta. Né? Então, eu arranquei esse cara aqui do circuito. Né? Eu arranquei a malha base-emissor. Mas quem está no emissor também tem esse resistor aqui. Então, é em cima desse cara que eu preciso fazer esse cálculo. Né? Vou fazer isso aqui no quadro branco, no quadro branco que eu estou trabalhando agora. Opa! Ok. O circuito de interesse é esse aqui, ó. O coletor não interfere, nem vou desenhar. Tá joia, Abraão? Nem vou desenhar o coletor. Né? O circuito de coletor. O link é o mesmo. O mesmo link do quadro branco que eu estava usando. Né? E aí, ó, no emissor, tá isso aqui, ó. Tá enxergando, Abraão? Abraão? Tá vendo agora, Abraão? Ótimo. Então, nem vou desenhar o circuito de coletor, porque o circuito de coletor não interessa nesse momento. Tá? Não interessa nesse momento. Por que não interessa nesse momento? Porque depois que eu fizer o equivalente de TV não desejado, eu quero analisar a malha base emissor. Vou analisar a malha base emissor. Então, tá bom. Então, eu faço o seguinte. Eu vou arrancar isso aqui que eu vou circular aqui de vermelho. Eu arranco esse cara. Arranca ele. Tá? Então, fica o circuito desse jeito aqui. Ó. O circuito fica bem assim. Ó. Aqui o terminal, onde eu arranquei. E aqui o outro terminal. Ó. Sobrou só o GND do outro lado lá. Feito. Tá joia? Então agora, eu vou até escrever aqui, ó. Meça aqui.
Que é RC? O RC não entra. O RC ele está fora. Ele estava fora lá do início. O RC está no coletor, o Abrão. Ele não interfere. Ele não interfere. Ficou claro, Abrão? Abrão? Ele não interfere no circuito restante. Então, mas ele não interfere na análise do circuito base emissor. Eu estou analisando só o circuito base emissor. O que vai acontecer no coletor eu vou calcular depois. Ele ficou. É claro que ele existe, ele está montado e tal, mas eu estou analisando só esse pedaço do circuito aqui. Ficou claro? Não é que o RC foi eliminado do universo, não, tá? Eu tirei da análise, porque ele não faz diferença aqui. Ok? Por que ele não faz diferença? Porque. Tá bom, vamos voltar. Voltando, a gente sempre faz a seguinte suposição. Eu suponho que o meu circuito está na região ativa. Se ele estiver na região ativa, IC é beta e B. Tá bom, então eu preciso calcular a corrente de base. Né? Aí, olha no slide. Eu preciso calcular a corrente de base. Tá bom? Mas, se ele estiver na região ativa, esse cara aqui está na polarização direta. Eu sei que aqui é uma queda de tensão de diodo. Tá? E eu sei que essa corrente aqui é beta mais uma vezes a corrente que está na base. Então, eu conheço tudo isso. Tá joia? E essa corrente aqui não entrou no cômputo das tensões em lugar nenhum. Eu posso esquecê-lo. É isso que surpreende, né, na análise do circuito transistor. Eu suponho que ele está na região ativa, na hora que eu olho para esse cara aqui, esse RC ele não faz diferença para essa primeira análise. Ele vai fazer diferença em outra coisa depois. Ficou claro, Abraão, por que ele não fez diferença? Né? Ele não faz diferença, recapitulando, ele não faz diferença, porque eu vou calcular a corrente coletor, mas se ele estiver na região ativa, a corrente coletor é beta e B. Então eu preciso calcular a corrente de base. Né? Tá bom. Para calcular a corrente de base, eu sei, aqui a corrente de base, eu sei essa que é, um outro detalhe. Essa queda de tensão aqui, ó, eu conheço. É uma queda de tensão de diodo. Agora, a queda de tensão de coletor para base, que eu não conheço em geral. Esse cara que eu não conheço. Então, como eu conheço aqui e eu não conheço aqui, eu vou usar a malha base emissor, porque é uma malha que eu tenho mais informação. Eu não posso usar a malha coletor base. Poderia até usar, mas não sai. Essa tensão não conheço. Vou conhecer depois, lá para frente. Tá? Então tá bom. Aí, né? Você faz o seguinte. Você então tem que analisar este circuito aqui, ó. Este aqui. Este aqui. Ou seja, tirando o RC, que é justamente o que eu desenhei aqui. Eu tirei o RC. Né? Eu tirei o RC. Ele não faz diferença para essa primeira análise. Aí, o RC não faz diferença em nenhum lugar. Não, ele faz diferença numa outra coisa. Porque, lembra que eu falei? Eu falei que todo esse cálculo que eu faço aqui, eu suponho que ele está na região ativa. Tá bom, e se essa suposição for errada? É aí que o RC faz diferença, porque daí depois eu coloco o RC de volta e eu olho a malha coletor-emissor. E aí eu calculo a tensão entre coletor e emissor. E essa tensão coletor-emissor tem que ter sobrado ali pelo menos uns 300, 400 milivolts, senão o transistor está na saturação. Tá? Senão ele está em saturação. Abraão, ficou claro? Abraão? Tá, bom, Abraão, é a melhor explicação que eu posso te dar nesse momento.
Vamos fazer o seguinte. Pega esse material e dá uma olhada no livro do Cedra, leia lá o material introdutório do Cedra e apareça no Tira Dúvida da quarta-feira, meio-dia e 15, para a gente ver o que a gente faz aí. Pode ser? Né? Então é isso. Né?